é exatamente sobre isso. Sobre o tipo de vida que nós estamos vivendo. Qual é a vida que nós temos levado, como tem sido a nossa caminhada com Jesus. E o escritor de Hebreus ele vai fazer exatamente isso, ele vai ser um alerta sobre como tem sido o nosso estilo de vida. E nesses 3 versículos, você vai perceber que o início ali, principalmente o versículo 1, ele vai falar a respeito de uma corrida que os judeus, ele vai fazer uma metáfora, né? Como se os judeus estivessem numa corrida. E ele vai falar assim no versículo 1, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha, para que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida que nos é proposta. E a palavra corrida no grego ali, é engraçado falar isso, mas a palavra corrida vem da palavra agonia, a palavra no grego é a palavra agon, que é da onde nós tiramos inclusive no português a palavra agonia. Por que ele fala? Por que ele usa essa expressão ali para falar sobre uma corrida? Porque naquele tempo existia um tipo de corrida que acontecia lá, que vinha, as Olimpíadas que tinha na época lá de Paulo, na época, né, da igreja primitiva, já começaram, se você for estudar inclusive historicamente falando, os Jogos Olímpicos começaram lá na Grécia. E essas corridas que aconteciam eram corridas muito perigosas, corridas de cavalo, corridas, enfim, tinham muitas guerras que aconteciam através dessas corridas e muitas mortes aconteciam. Por isso a palavra corrida era associada a algo que trazia agonia, porque era uma corrida perigosa. E o escritor de Hebreus, então, quando ele vai falar sobre a corrida do cristão, ele vai falar assim, né? Essa corrida, ela é uma corrida agonizante, é uma corrida difícil, não é uma corrida fácil. Não é uma corrida simples de ser corrida, de ser vivida. E o primeiro alerta, então, que o escritor de Hebreus está dando aos judeus ali daquele tempo, ele está falando assim, olha, a corrida que Jesus nos chamou a correr não é uma corrida simplesmente de alegrias e de coisas, de tempos bons, não, é uma corrida de luta, é pela nossa própria vida e a vida espiritual. Constantemente nós estamos lutando, ou não é verdade? A nossa caminhada cristã, a nossa corrida cristã é uma corrida pelo fogo que arde dentro dos nossos corações. E é muito fácil nós nos acostumarmos, mais uma vez, até na temática do acampamento, com uma corrida, uma leve corrida ali, onde a gente vive do nosso jeito e corre da nossa forma, mas tem um estilo de vida, um estilo de corrida que Jesus nos chamou a correr. Tem um estilo de vida que Jesus nos chamou a correr. E a corrida cristã não é uma corrida fácil. A primeira coisa que eu falo aqui nessa mensagem, que eu quero deixar para nós nessa noite, é que a corrida cristã é uma corrida que não vai ser uma corrida simples. E é exigido muito de nós. Tanto que o Evangelho fala sobre negar a nós mesmos, negar a nossa carne, negar as nossas vontades e nos voltarmos para Cristo. E é isso que nós estamos cantando aqui, não é verdade? Nós não precisamos de nada. Tudo é para a tua glória. Me envolva na tua história, me envolva naquilo que o Senhor quer fazer. E é muito fácil a gente não viver isso. É muito fácil nós nos envolvermos com os nossos sonhos e projetos e a gente se esquecer de que a glória é de Cristo e de que nós vivemos para Ele. E o texto vai continuar dizendo, ele vai falar assim, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Eu quero, nesses 3 versículos, extrair aí pelo menos 3 pontos para nós, 3 chaves textuais que a gente pode pegar desses textos muito profundos. A gente vai tirar 3 coisas que são bem interessantes, bem importantes para nós. Primeiro, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Nessa corrida, que não é uma corrida fácil, não é uma corrida simples, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. O que é essa corrida, essa nuvem de testemunhas? Mais uma vez, lá na Grécia Antiga, nessas corridas, tinham as testemunhas que estavam lá e olhavam para as pessoas que estavam correndo. Só que a palavra testemunha também no grego fala de alguém que viveu, que correu, e agora é uma testemunha daquilo que já passou e já vivenciou. Então, mais do que simplesmente alguém que está olhando, alguém que já passou, alguém que está olhando de longe, é alguém que viveu a corrida, completou a corrida, e que agora é uma testemunha fiel para aqueles que estão correndo. E o texto vai dizer isso por quê? Porque os judeus eram chamados a entender que aquilo que tinha acontecido no passado
tinha que ser uma testemunha para eles. Mas não só isso, eles também um dia se tornariam testemunhas. Deixa eu falar para você que nós, que estamos aqui, para todos nós somos chamados a também testemunharmos, a sermos testemunha daquilo que o amor de Deus tem feito nas nossas vidas. Quem aí é grato daquilo que Jesus tem feito na sua vida? Quem é grato de você poder encontrar Jesus no seu quarto, de viver experiências profundas com Ele? Você é chamado a também, não só correr a sua corrida, mas também ser uma testemunha, onde você vive para influenciar pessoas, e para ajudar pessoas, e para servir pessoas, e para amar no corpo de Cristo. A vida cristã, a gente sempre fala isso aqui nos jovens, não é uma vida isolada. Nós, como jovens, a gente vive numa geração que quer se isolar, que quer viver para si mesmo, que quer viver para os próprios prazeres e vontades, e sonhos e projetos. E é muito fácil os nossos amigos próximos a nós no trabalho, na faculdade, próximos a nós, que viverem os seus próprios sonhos, viverem dentro das suas vontades, como se fosse uma bolha do eu. Mas a gente luta com isso também. Constantemente, essa vontade cultural, né, essa vontade do mundo se infiltra no nosso coração e sem perceber, a gente vive assim também. Só que nós somos chamados a empurrar essa bolha, a não viver dessa maneira, não viver para nós mesmos. E é por isso que nós estamos numa noite como essa. Talvez sem conforto, sem sentar na cadeira, né, nas cadeiras, ou estamos passando um pouco de calor hoje aqui também, porque está quente, né, pessoal? Quem aí está com calor? Eu estou passando calor agora aqui, inclusive. Mas está quente demais, Londrina está muito quente. É porque vocês não estavam em Araçatuba na quarta-feira, porque Araçatuba estava pegando fogo lá. E não tinha ar-condicionado onde eu estava pregando, cara, e era no meio da tarde, era umas 4, 5 horas da tarde, e era próximo, assim, primeiro o Paulinho estava tocando, né? Eu olhava o Paulinho suando, assim, suando. Daí teve uma hora que o Paulinho baixou, assim, a pressão dele caiu, ele quase desmaiou do palco uma hora. De tanto calor que tá. Mas vamos continuar aqui. Segunda chave que eu vejo nesse texto, ele fala assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quer dizer, o que tem nos atrapalhado? O que tem nos atrapalhado? O que tem te segurado? O que tem te impedido de talvez quebrar o padrão comportamental do cristão e de se ajoelhar talvez na presença de Deus, de demonstrar talvez algo que você não seria normal para você fazer? O que tem atrapalhado a sua caminhada com Jesus? Pensa agora comigo. Pensa na sua vida. O que talvez tenha sido um empecilho para você, talvez acordar mais cedo, ir no seu quarto, buscar o Senhor e clamar a Ele, ter uma visitação do Espírito e ter algo profundo, de algo real que você vive sozinho com o Senhor. O que tem atrapalhado? E é muito forte porque no final do texto ele vai falar assim, né, em Hebreus capítulo 12, versículo 3, no finalzinho, ele vai falar assim, né, ele fala para olhar para Cristo, aquele que sofreu a oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem nem desanimem. Porque nós somos chamados a não desanimar. Nós somos chamados a não vivermos de maneira cansada. Quem aí já se pegou cansado? Jovem é profissional em ser cansado. É engraçado que você não precisa fazer curso para ficar cansado, não é verdade? Uma mentoria que vai sair na internet para você aprender a se tornar um jovem cansado. Olha só. Não precisa disso. O que acontece para a gente simplesmente ficar cansado e desanimado? Você precisa simplesmente entrar na rotina do dia a dia, não é verdade? E a palavra desânimo, essa palavra do grego, eu não vou trazer a palavra aqui, mas é a mesma palavra que era usada para descrever um barco que ficava à deriva. Um barco que lutava contra uma correnteza do mar, e o mar está batendo sobre esse barco, e o barco está lá à deriva, e ele vai sendo levado, ele vai ficando desanimado. A mesma palavra que era para usar para um barco que luta contra a correnteza,
O escritor de Hebreus, ele usa também, porque ele vai usar isso no capítulo 6, ele vai usar aqui no capítulo 12 para descrever um cristão que está desanimado, que luta contra uma maré de desânimo, de cansaço, de uma experiência talvez ruim que está passando. E é na verdade que todos nós vivemos isso, nós passamos por esses momentos assim. Todo mundo passa momentos assim. Tem momentos que eu chego para a Raquel, assim, e a gente está, principalmente no segundo semestre, é um semestre com muita coisa. Viagem, tem as viagens missionárias, depois acabei servindo algumas igrejas, teve o MFI também. E às vezes vem um desânimo no meu coração, assim. Normal como pastor, assim. E eu não sei você, às vezes, talvez você também viva isso. Momentos onde se sente desanimado, você parece que está distante, parece que, simplesmente da gente não tá tão próximo, às vezes até dos supervisores, eu falo, poxa, e daí vem um negócio, vem um espírito ruim, e um desânimo vem para isso, e o diabo usa esse desânimo para te distanciar da presença de Deus, dos seus irmãos em Cristo, do corpo de Cristo, mas nós somos chamados a não ficarmos desanimados, e o escritor de Hebreus ele vai falar assim, olhe para Cristo, aquele que suportou tal oposição contra os pecadores, olhe para Ele, por quê? Porque toda vez que você olhar para Cristo e ver o que Ele suportou, você vai deixar o desânimo, você não vai se cansar, você não vai ser como um barco que está à deriva com cansaço vindo, e é por isso que nós somos chamados a lutar contra o desânimo, nós somos chamados a lutar contra o conforto. Uma das coisas que eu mais vi em Cuba foi exatamente isso, foi Deus, a gente falava sobre isso lá, né? Eu sei que eu estou testemunhando bastante, porque eu fui para a viagem missionária de Cuba, mas eu sei que cada uma das viagens, tanto para Cracolândia quanto para Parintins, também foi muito especial, foi muito forte. Mas uma das coisas que mais nós falamos lá em Cuba foi exatamente isso, como o conforto pode trazer desânimo para nós. Como as coisas boas que muitas vezes nós temos podem ser um empecilho para a gente viver algo em Jesus. E eu me perguntava assim, lá em Cuba, eu falava, Deus, por quê? O que essa galera tem que a gente não tem lá no Brasil? Eu não sei se é perseguição, Deus me livre de perseguição, não quero perseguição, mas eu não sei se é a falta de coisas, eu não sei o que é, mas tem algum lugar, tem alguma coisa que pessoas que vivem nesses países que passam muita dificuldade, que eles conseguem alcançar em Jesus por causa da necessidade, que nós, que temos tudo, muitas vezes não conseguimos. Como eu falei antes, eu fui muito confrontado com essa visão do verdadeiro evangelho, de uma vida que não precisa de conforto para poder buscar Jesus. Sempre falei isso para a galera lá, eles não têm nada, mas eles têm tudo. E a gente dá pouco valor para isso. E exatamente, voltando aqui o ponto da mensagem, nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. O chamado para nós como cristãos é nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Talvez algumas coisas que têm trazido conforto para você, que foram uma bênção de Deus hoje, tenham se tornado uma maldição na sua vida, um empecilho para você viver mais perto de Jesus. Eu não sei o que é, mas eu vi uma realidade lá de muito sofrimento e muita dificuldade, mas muita entrega profunda. E isso que era a minha oração, enquanto a gente estava lá, eu falava, Jesus, que a gente possa viver essa mesma entrega. Porque a gente tem tudo. A gente não passa por tudo aquilo que eles passam, mas a gente não vive isso muitas vezes. Jesus nos livra desse lugar. Nos livra de ser simplesmente... Vivemos num lugar de consumismo, de conforto, de distância, de entretenimento. Nos leva a uma verdadeira entrega, uma verdadeira busca pelo Senhor. Tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, que caia por terra. E essa é a minha oração nessa noite. Tudo aquilo que tem atrapalhado você de viver mais próximo de Jesus, que caia por terra. Que caia da sua vida. Que saia, ou que cesse, eu não sei o que é. E no final, o texto de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele vai falar assim, né? Tendo os olhos fixos em Jesus, aquele que é o autor e o consumador da sua fé. Para a gente correr a corrida que nos é proposta, que o escritor de Hebreus está falando para nós, tem uma corrida, não é uma corrida fácil. Nós temos testemunhas e nós também somos testemunhas para outras pessoas. Nós somos chamados a tirar tudo aquilo que tem nos atrapalhado. E nós só vamos conseguir correr se nós olharmos para Jesus e tivermos os nossos olhos fixos em Jesus,
aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu diria que, mais uma vez, falando sobre Cuba, os olhos daquela igreja, daqueles jovens e até os idosos, eles estavam voltados a Jesus. Estavam fixos em Jesus. Não estavam nas coisas naturais, eu garanto, porque não tem coisas naturais para eles fixarem os olhos. Mas a pergunta para mim, que eu quero deixar nessa noite para você é: no que você tem fixado os seus olhos? Qual tem sido o foco da sua vida? A concentração do seu coração? Para onde você tem levado os seus olhos? Qual tem sido a afeição da sua vida? Pelo que você tem vivido, pelo que você tem entregue os seus dias, pelo que você tem buscado, qual tem sido as maiores metas e sonhos e expectativas do seu coração? Jesus está nos chamando a olharmos e fixarmos nossos olhos nele. É por Ele, é para Ele a nossa vida. Nossa vida é dele. Eu queria convidar você a fazer isso agora. Precisa falar isso a Jesus. No seu lugar aí, ver que você está. A gente vai ter um tempo agora de nós nos entregarmos a Cristo. E você vai falar assim: Jesus, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, Jesus. Tudo que eu sou é teu, a minha vida é tua. Os meus sonhos, os meus projetos, a minha família, o meu trabalho, tudo que eu tenho é teu, Jesus. Eu fixo os meus olhos em ti. Eu fixo os meus olhos em ti, Jesus.